Olá, seja muito bem-vinda ao evento Superando as Dores da Alma. Eu sou Luana Vieira, psicóloga especialista no tratamento da ansiedade e hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você superar suas crises de ansiedade e finalmente conquistar uma vida muito mais leve, sem precisar de remédio. Eu sei que isso pode parecer um pouco distante, até difícil de acreditar, mas se eu não tivesse transformado a vida de tantos pacientes na clínica particular de psicologia e transformado a minha vida, eu também acharia que não seria possível conseguir superar a crise de ansiedade, ataques de pânico, sozinho, sem a ajuda de outras pessoas ou de remédio. Isso mesmo que você ouviu. Se eu não tivesse vivido isso na minha carne, na minha pele, eu também acharia muito difícil de acreditar, porque eu já sofri muito com crise de ansiedade. Ali eu decidi que eu ia vencer a minha ansiedade, que eu ia aprender a fazer isso. E eu ia fazer da minha missão de vida tratar a ansiedade. Então eu fiz especialização, hoje eu sou especialista em psicologia analítica, estudei as bases neuroquímicas das crises de ansiedade, estudei vários métodos e formas e técnicas diferentes para o tratamento da ansiedade. Em pouco tempo, eu já não tinha mais horário disponível para atendimento clínico particular e diariamente eu recebo mensagens de pessoas, tanto no direct quanto no WhatsApp, de pessoas que sofrem com ansiedade e querem um tratamento para as crises de ansiedade. Muitas pessoas eu não consigo atender porque realmente não tem mais tempo na agenda para atender. Outras não conseguem arcar com o custo mensal de uma clínica de psicologia. E foi pensando nisso que eu juntei todo esse meu conhecimento do ser humano como ser biológico, psicológico e social, essa tríade do comportamento, todas as técnicas de ansiedade e o tratamento da cura da ansiedade entre corpo e alma. Eu juntei tudo isso para desenvolver o programa terapêutico Superando as Dores da Alma, para ajudar a superar as crises de ansiedade e conquistar uma vida mais leve sem precisar de remédio. Dessa forma eu consigo levar o tratamento da psicologia para outras pessoas que eu não consigo atender no meu consultório particular. Aí você me pergunta, mas Lu, será que isso serve para mim? Já tentei de tudo e não consigo me livrar dessa ansiedade há anos. Vamos ver o que é esse tudo que você já tentou? Quando vocês se inscreveram aqui para o evento, eu mandei uma pesquisa por e-mail, perguntando um pouquinho da sua história. E lá eu pergunto, você já tentou superar a ansiedade? Como? E as principais perguntas que vocês disseram foram remédios e pensamentos positivos. Vamos tentar entender o porquê que você ainda não conseguiu superar a sua crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela não chega direito com os 2 pés no peito. Não. Ela dá sinais de que vai acontecer. Antes de acontecer as crises, tem um período de ansiedade, de angústia intensa, que às vezes acaba passando por despercebido. Ela é sorrateira, ela é um incômodo, ela é uma angústia, uma tristeza sem nome. E aí, ao invés de olhar para essa tristeza sem nome, o que provavelmente você deve ter feito? Fez de tudo para distrair a sua mente, para evitar pensar nesse incômodo que a ansiedade está trazendo. Não é verdade? Eu sei. É difícil mesmo, aquela angústia, às vezes a gente quer fazer de tudo para fugir daquilo. Então a gente fica lá nas redes sociais, a gente conversa com uma amiga, a gente vai fazer academia, faz meditação, pensamentos positivos para tentar tirar aquela carga negativa, não é mesmo? Eu sei que você provavelmente deve ter tentado isso. Livros de autoajuda, pensamentos positivos, fazer algo que você gosta para compensar um pouco daquela angústia, daquela tristeza, não é isso. Ocupando a mente para tirar a atenção do que o seu interior está tentando te trazer. Agora imagine uma pessoa querendo a sua atenção e você propositalmente ignorando. É isso que você está fazendo com você mesma. Você olha para o espelho e repete 1 milhão de vezes, eu consigo, eu vou dar conta, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Você repete isso 1 milhão de vezes para ver se alguma hora você acredita, porque é de fora para dentro. Não é verdade? Quanto mais tentamos ignorar a ansiedade, mais intensa ela fica para tentar ser ouvida, até ser impossível ignorar, como por exemplo, nas crises de ansiedade e ataque de pânico. Quando a dor é tão intensa que paralisa o seu corpo.
que você começa a sentir uma pressão no peito, uma dor no peito, coração acelera, respiração ofegante, mãos suadas. Será que você já passou por isso? Provavelmente sim. Se você está aqui comigo, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Antes da ansiedade chegar nesse nível insuportável que paralisa o seu corpo e que aí sim você vai procurar uma ajuda e provavelmente um remédio, só ali, quando ela está gritando no seu corpo, é que você para prestar atenção que ela existe, não é? E tudo isso porque é uma forma da ansiedade não ser mais ignorada. Não dá para ignorar ela naquele nível. Mas ainda assim você insiste em calar essa voz da ansiedade com remédios. Eu sei, é muito difícil passar por uma crise de ansiedade. Dependendo do nível da sua crise, você pode ter um sentimento de que você está enlouquecendo, não é? Mas calar a ansiedade não vai resolver. O remédio, ele vai tratar o sintoma. Ele vai tratar o sintoma, principalmente os sintomas físicos da ansiedade, mas ele não vai tratar a causa. E se eu te contar que você não precisa de remédio para conseguir gerenciar uma crise de ansiedade? Existem técnicas, várias técnicas diferentes para te ajudar a fazer uma contenção emocional no momento de crise. E não é só isso. Existe a técnica certa no momento certo para o sintoma certo. Não é uma técnica milagrosa que resolve todos os problemas de uma só vez. Não é bem assim. Por isso que é tão complicado, porque eu recebo muitas vezes essa pergunta, tanto nas lives quanto por direct também. Lu, me dá uma dica de uma técnica de controle da ansiedade? É uma pergunta muito genérica, porque cada técnica é específico para um tipo de crise diferente. E se você não souber qual técnica usar, isso pode inclusive jogar contra você. Porque a técnica certa, usada no momento errado, pode aumentar o seu gatilho emocional. Um erro que eu vejo direto são pessoas que, por exemplo, jogam lá no Google técnicas de ansiedade e aí usam uma técnica corporal no momento de crise de ansiedade onde a dor mais forte é o corpo. E aí você traz um hiperfoco para esse corpo e acaba intensificando a crise. É preciso entender como que funciona a sua crise para saber se, por exemplo, o mais adequado pode ser que seja você usar uma técnica projetiva para tirar o foco do corpo ao invés de aumentar o foco no corpo. Entende como são os pequenos detalhes que as coisas funcionam? Então, por exemplo, Lu, me passa uma técnica de crise de ansiedade? Sim, qual o contexto? Como é a sua crise? Onde que dói mais? Como que você está? Aonde você está? Tem pessoas em volta? Você está sozinho? São vários detalhes para a gente conseguir identificar qual a melhor técnica para usar naquele momento. E, gente, superar as crises de ansiedade é simples, mas não é fácil. É simples porque o seu corpo tem tudo o que você precisa para gerenciar a crise de ansiedade sem precisar de remédio. Mas não é fácil porque você tem que saber como, onde e por que usar cada uma dessas técnicas. Só que preste atenção, porque o que eu vou te contar agora é a chave para superar a crise de ansiedade. Se você entender isso, a sua vida vai mudar. A ansiedade não é a sua inimiga. Pelo contrário, ela é uma bússola que nos aponta para uma ferida da alma. Ela é um mecanismo inconsciente de defesa do seu corpo. Ela está protegendo um trauma, uma ferida que foi aberta e que enquanto não for curada, ela vai voltar. Porque é para te proteger. A questão é que ela está fazendo isso de uma forma muito disfuncional. Então nós precisamos ajudar o seu corpo e alma a entrar em sintonia. Para facilitar, vamos imaginar que a ansiedade ela é como o alarme de segurança da sua alma. Imagina que alguma coisa ou alguém invadiu uma casa e aí o alarme de segurança toca. Na nossa analogia, esse barulho muito ruim de escutar do alarme são os sintomas físicos da ansiedade. Dor no peito, respiração ofegante, tudo isso é o alarme da casa. Você pode ir lá e desligar o alarme. Mas se você não encontrar o que é que invadiu a casa, o alarme vai voltar a tocar de novo. Ele não vai parar de tocar até você entender o que invadiu essa casa. Não é verdade?
Na ansiedade é a mesma coisa. E aí o que invade a casa são os traumas, as raízes emocionais da sua ansiedade. É isso que a sua ansiedade está querendo dizer, que tem alguma coisa que precisa ser cuidada, que precisa ser trabalhada. E claro, a gente vai desligar o alarme, porque ninguém aguenta passar a noite toda com o alarme tocando, certo? Nós vamos gerenciar essas crises de ansiedade no corpo, mas não para por aí. Esse é um dos maiores erros das pessoas que sofrem com crise de ansiedade. Elas tomam remédio ou fazem alguma oração ou fazem alguma coisa para diminuir o sintoma e não passam para a segunda etapa, que é entender a ansiedade na alma. E quanto mais você ignora a ansiedade, mais intensa ela fica. Lembra? Entende como é perigoso, então, você ficar só olhando para os sintomas físicos e não entender que a sua ansiedade está ali para te ajudar? Quando você ignora os sinais da ansiedade, é como se você dissesse para o seu inconsciente que ela precisa estar mais forte para ela ser ouvida. Diminuir os sintomas físicos da ansiedade é a primeira parte do tratamento da ansiedade. Quando nós já temos mais segurança de como passar pela crise, aí sim nós entramos na ansiedade na alma para compreender as dores da alma que estão embaixo de tudo isso. E eu não vou mentir para você, não é fácil, porque ouvir a sua ansiedade, no literal, ela está dizendo que você é insuficiente, que você nunca vai ser amada, que você não merece nada disso, que você nunca vai conseguir, que todo mundo consegue menos você, que quando você estiver melhor, aí você tenta alguma coisa, mas agora nem adianta tentar. Não é assim? Se a gente for parar para ouvir literalmente a ansiedade, é isso que ela está dizendo. E não é esse tipo de escuta da ansiedade que a gente tem que fazer. Essa escuta, ela exige técnica, tem um jeito certo de fazer, uma metodologia para a gente conseguir ouvir o não dito da ansiedade, para a gente conseguir conversar com as dores da alma, para a gente finalmente superar as crises de ansiedade e conquistar uma vida muito mais leve. E não precisa de remédio para isso. E eu consegui colocar todas essas informações no programa terapêutico Superando as Dores da Alma. E esse programa terapêutico não é um curso. Não é um curso onde você vai pegar uma pipoquinha, assistir Netflix e ficar lá assistindo. O programa terapêutico Superando as Dores da Alma é um programa, uma metodologia online com aulas, mas também com conteúdos, com vivências, técnicas, exercícios e encontros que precisam ser feitos de forma ativa. No programa terapêutico, você é o protagonista do seu tratamento. Você vai receber todas as ferramentas que você precisa para superar a sua crise de ansiedade e conquistar uma vida mais leve sem precisar de remédio. Você vai conseguir olhar para dentro da sua alma e encontrar a dor que transborda como crise de ansiedade. Vai aprender a se acolher e compreender as raízes bio, psico, social do comportamento humano. Ou seja, nos 3 pilares: ansiedade no corpo, na alma e do ambiente. São 10 semanas de conteúdo online exclusivos e cada semana nós vamos focar em um tema que vai ser estrutural para você conseguir superar suas crises de ansiedade e conquistar uma vida mais leve, baseada naquele tripé, biopsicossocial. Você vai finalizar um programa terapêutico aprendendo a gerenciar suas crises de ansiedade, encontrar as raízes do seu trauma e acolher esses traumas, e vai aprender a orquestrar uma rotina que previna a ansiedade para que você possa ter uma vida mais leve. Vamos dar uma olhadinha semana por semana? A primeira semana é a jornada, onde você vai compreender quais são os estágios para conseguir superar suas crises de ansiedade e vai despertar o curador interno que existe dentro de você e que vai te ajudar, te dar forças para passar por todas as etapas da jornada. Na segunda semana, sem enrolação, vamos direto para a anatomia da ansiedade. Dentro do tripé da ansiedade no corpo, nós vamos entender o que acontece no seu corpo durante uma crise de ansiedade, identificando e compreendendo os sintomas da ansiedade. Ter essa consciência vai te ajudar a conseguir gerenciar melhor o seu corpo. Quando a gente sabe o que acontece no nosso corpo, fica muito mais fácil da gente conduzir isso de uma forma mais saudável. A terceira semana é o se preparando para a crise.
Você vai aprender mais de 20 técnicas para gerenciar suas crises de ansiedade. Vai saber quando e onde usar cada uma delas. Ou seja, vai finalizar a terceira semana sabendo exatamente o que fazer durante uma crise de ansiedade. Mas saber quais são as técnicas não é suficiente. Você precisa saber o que funciona para você. Qual é a que mais se adapta para o seu estilo de vida, a que você tem mais familiaridade ou não, e montar a sua própria estratégia de gestão de crises de ansiedade. Pois é, essa é a quarta semana, onde depois de conhecer todas as técnicas, você vai escolher as que mais se adaptam para a sua forma de viver a ansiedade. Com isso, você já vai ter a segurança de conseguir atravessar sua crise de ansiedade. Então nós vamos aprofundar, nós vamos para aquele segundo passo que eu falei para vocês. Nós vamos agora para a ansiedade na alma. A quinta semana é a reconhecendo as dores da alma. Você vai compreender como que funciona a ansiedade como mecanismo de defesa do inconsciente e como que surgem as dores da alma para que você possa ter mais autonomia sobre as suas emoções. A sexta semana é o espelho da alma. Você vai aprender a como lidar com as suas emoções e se conectar com a luz e sombra que existe dentro da sua alma e que gera tantos conflitos internos. E você vai aprender a diminuir esses conflitos internos para ter uma inteligência emocional melhor, para ter uma maior autonomia emocional sobre os seus sentimentos. Depois que nós conseguimos ter mais recursos para olhar para as nossas emoções, aí nós vamos entrar na sétima semana, que é acolhendo o trauma. Você vai aprender a reconhecer os traumas que estão na origem das suas crises de ansiedade e vai aprender a enfrentar suas dores com responsabilidade emocional para conseguir dar para si mesma o amor que você não teve e que te causou tantas dores. Na oitava semana é o limite da alma. Você vai aprender a nutrir expectativas realistas para conseguir manter relações mais saudáveis consigo mesma e com o mundo. Se a crise de ansiedade chegou nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro, essa semana é para você. E a penúltima semana, a nona semana, é a superando a sobrecarga. Você vai desenvolver hábitos mais saudáveis e aprender a organizar o seu ambiente de forma a prevenir recaídas de ansiedade e para conseguir ter uma vida mais leve. Nesse momento, você já conseguiu gerenciar suas crises de ansiedade. Você já não tem medo mais de quando a ansiedade chegar, porque você sabe exatamente o que fazer. Você já sabe quais são as feridas da sua alma e você já sabe se acolher. Você vai estar livre de toda aquela carga emocional que ultrapassava os seus limites e que transbordava em ansiedade. Agora é hora de se reconstruir. E na última semana, a 10ª semana, é a semana semeando a alma. Aqui você vai reconstruir uma nova versão de si mesma, da qual você admire e se apaixone, ressignificando todo esse vazio emocional que você viveu até então, para ter uma vida com mais significado. Nossa, Lu, adorei, mas como que funciona o programa terapêutico Superando as Dores da Alma? Os conteúdos, eles são entregues toda semana lá na plataforma da Hotmart de forma online. Você pode acessar de qualquer lugar que você precisar, a qualquer momento. Ao confirmar a matrícula do programa terapêutico, você vai receber um e-mail com login e a senha para já acessar a plataforma e lá você vai encontrar a primeira aula de boas-vindas. E o programa, ele foi desenhado para ser semanal. E ele vai ser entregue aos pouquinhos, cada semana um conteúdo, porque eu quero que você tenha foco total em cada uma das etapas, para que você tenha tudo o que é necessário para o próximo passo dessa jornada, com foco e tempo para você conseguir refletir. Porque se eu deixasse todo esse material prontinho lá para você, a chance de você ter uma sobrecarga de conteúdo emocional ia ser muito alta, ainda mais querer pessoas ansiosas, a gente sabe, às vezes a gente compete com nós mesmos, então a gente quer fazer tudo para ontem. E o programa terapêutico está aqui para te ajudar nisso também. Cada semana você vai receber um módulo para que você tenha tempo de digerir essas informações. Assim como na psicoterapia particular, que é semanal, que você leva uma semana até o próximo encontro com o psicólogo, o programa terapêutico também tem esse período de uma semana para você conseguir pensar, refletir e digerir todos os conteúdos que você assistiu.
O programa tem início no dia 5 de setembro e você tem um período de 1 ano de acesso para voltar e assistir quantas vezes você achar necessário no conforto da sua casa ou no seu horário de trabalho, aonde for mais confortável para você. E, gente, eu poderia parar por aqui, não é mesmo? Porque só o programa terapêutico Superando as Dores da Alma é mais do que suficiente para você conseguir superar suas crises de ansiedade e conquistar uma vida mais leve sem remédio. Mas eu não vou parar por aqui. Tem mais! Tem bônus! A aula Entenda como funciona a medicação para ansiedade. Ué, Lu, mas eu não entendi. Você falou que eu vou superar a ansiedade sem remédio. Por que você está dando um bônus de medicamento de ansiedade? É exatamente por isso, porque eu tenho certeza que no final do programa terapêutico, com certeza você vai conseguir gerenciar melhor suas crises de ansiedade no corpo sem precisar de remédio. E é aí que esse bônus é importante, porque se você já toma remédio para ansiedade, você vai entender que não é só tirar do nada, isso é muito perigoso. Se você não toma medicação, saiba que a automedicação com remédios psiquiátricos é muito complicada. Existe uma série de questões químicas aí que precisam ser respeitadas. Então, com essa aula, Entenda como funciona a medicação da ansiedade, você vai ter mais propriedade para conversar com o seu psiquiatra, caso você esteja fazendo uso, ou entender melhor se e como usar o remédio. Faz sentido para você? E a ansiedade ela pode ser muito cruel na balança. Eu mesma sofri muito com isso. Eu engordei 15 quilos, eu estava irreconhecível, eu não me sentia eu mesma. Era um corpo, parecia que eu estava vendo outra pessoa no espelho. É uma sensação de falta de identidade muito difícil. Para algumas pessoas é um aumento de peso, para outras pessoas queda de peso, a perda de peso, mas a ansiedade ela sempre tende a dar aquela mexida na balança. Pensando nisso, eu convidei a nutricionista Andressa Wittig para dar uma aula completa sobre estratégias alimentares para a ansiedade, onde você vai aprender a lidar com a fome emocional e vai entender como atributos de determinados produtos podem contribuir para o seu corpo e sua alma. Você também terá o workshop da casa organizada com dicas da Mariane Bispo para conseguir otimizar a sua casa com mais tempo e eficiência para você ter mais tempo livre para você mesma. E é difícil para sua família entender como você se sente, não é mesmo? Então deixa comigo que eu explico. Eu trouxe para você também o bônus Entenda como se sente a pessoa que você ama. Esse bônus não é para você. É uma aula para você convidar seu pai, sua mãe, sua amiga, seu namorado, seu marido, para eles assistirem, onde vou contar para os seus convidados como se sente uma pessoa com ansiedade e como acolher essa pessoa nos momentos mais difíceis, para que assim você consiga ter o apoio daquelas pessoas que você ama. E o último bônus, mas não menos importante, no programa terapêutico Superando as Dores da Alma, você não vai depender de um profissional, de um psicólogo para estar lá te guiando nas crises. Você vai ser o protagonista do seu autocuidado, você vai saber todas as ferramentas que precisa para conseguir gerir suas crises sozinho. Isso mesmo, você não vai depender de outras pessoas para lidar com suas dores da alma. Mas isso não significa que você vai estar abandonado. Pelo contrário. Eu vou dar um bônus exclusivo de acompanhamento terapêutico do programa Superando as Dores da Alma toda semana para quem se matricular no curso. Isso mesmo, durante as 10 semanas você vai ter acompanhamento psicológico para garantir que você consiga ter o apoio necessário para passar por essa jornada e superar suas crises de ansiedade. Eu estarei lá do seu lado para te dar todo o apoio que você precisar. Gente, agora vamos falar sério. E quanto você acha que custa uma transformação dessa na sua vida? Porque só de acompanhamento terapêutico, 10 sessões de acompanhamento terapêutico particular comigo, já iria custar mais de R$ 1.800. Cada sessão particular é 180. E isso de acordo com os honorários da categoria do Conselho Federal de Psicologia, que o valor está em R$ 175 por sessão. Esse workshop Entenda como se sente a pessoa que você ama, só ele sozinho já custa R$ 280. O workshop Organizando a Casa com Mariane Bispo é um curso que é vendido por R$ 199. O bônus com a nutricionista é um curso que ela vende hoje na faixa de R$ 280. Um workshop com psiquiatra, R$ 450.
E o quanto você já gastou e ainda vai gastar com remédios psiquiátricos? Tem pessoas que conseguem remédio gratuito no SUS, ok. Mas quem não consegue paga de 100 a 300 reais por mês no mínimo, e eu tô falando dos remédios de entrada, os remédios para ansiedades mais intermediárias e médias, porque quanto mais grave, mais caros. Vamos imaginar que você tem um gasto de 100 reais por mês com remédios de ansiedade. Daqui a 5 anos, você vai ter gasto mais de 6 mil reais com remédio. Quanto custa a sua autoimagem? Você olhar no espelho e se reconhecer, você não ter vergonha de usar uma roupa porque o seu corpo está muito diferente. Você fica, eu não vou comprar uma roupa nova porque daqui a pouco eu vou superar a minha ansiedade, mas esse dia nunca chega. E quanto será que a sua ansiedade já te fez gastar com compras inúteis? Sabe, aqueles 5 reais, aqueles 10 reaisinhos que no final do mês eu tenho certeza absoluta que dá mais de 50 reais no mês só de compras impulsivas para tentar mascarar aquela angústia emocional. Sabe, aquele chocolatinho, aquele brigadeirinho, aquele bolo de pote, porque, nossa, o de hoje foi estressante, eu mereço. Aquela blusinha, sabe, aquelas compras que lá no fundo eu sei que você sabe que você não precisaria ter, mas você compra porque a dor aqui dentro é tão grande que esses pequenos prazeres da vida entram para compensar essa dor existencial. Tenho certeza que se você olhar o seu extrato, vai ter bastante compras impulsivas da ansiedade. Quanto será que a ansiedade já custou para você? E quantas portas já se fecharam para você por conta da ansiedade? Quantas relações não estão desgastadas? Amigos que você perdeu, namorados que não aguentam mais, familiares que estão saturados de te ver reclamar. Quantas relações a sua ansiedade não levou embora? Quantas relações você não perdeu por conta da ansiedade? Quanto custa a sua independência emocional? Como nós vimos, só o acompanhamento terapêutico, 10 sessões de acompanhamento terapêutico já dá mais de R$ 1.800. Faz as contas. Mais de R$ 3.000 só de bônus, sem contar o programa terapêutico. Esse curso daria facilmente para ser vendido por mais de R$ 5.000, mas eu não vou fazer isso. Eu falei que o meu propósito aqui é trazer a psicologia de forma acessível para o maior número possível de pessoas, para eu conseguir atender pessoas que eu não consigo atender no meu consultório clínico particular. Então não vai ser R$ 5.000. E também não vai ser os R$ 3.000 que totalizaram só os bônus. Não vai ser R$ 3.000. Todo o acesso ao programa terapêutico completo, com atividades, exercícios, dinâmicas que vai te ajudar a gerenciar suas crises de ansiedade, encontrar os traumas da raiz emocional da sua ansiedade, orquestrar uma vida mais leve, para que você possa cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua vida e também das pessoas que você ama. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Isso mesmo, menos de R$ 50 por mês. Gente, isso é menos que uma pizza. A produção ficou aqui, Lu, você tá doida? Isso é menos do que o valor social de atendimento particular, Lu. Como assim? É muito trabalho, é muito conteúdo, é muito bônus para vender por esse preço. Eu falei, não. E eu insisti, não, é isso mesmo que eu quero. Eu quero levar a psicologia acessível para todo mundo, até para quem não tem condição de chegar no meu consultório. Esse programa terapêutico é para você que não tem condição de pagar R$ 720 por mês durante meses e anos numa terapia particular comigo, por exemplo. É para você que não tem dinheiro e nem tempo para fazer longos processos terapêuticos. É para você que não tem tempo, precisa de urgência. Porque as crises de ansiedade e ataque de pânico, elas são urgentes, elas estão no corpo agora, elas paralisam agora. É para você que não tem tempo de passar por um processo analítico longo. Mas aí você pode dizer, ah, Lu, mas eu estou desempregada, eu não tenho mesmo esse dinheiro para pagar. E eu imagino. Porque as crises de ansiedade, elas te deixam tão emocionalmente desestruturada que é difícil conseguir entrar no emprego, manter o emprego. Quantas oportunidades de emprego a sua ansiedade não levou embora? É exatamente por isso que você precisa do programa terapêutico Superando as Dores da Alma. Enquanto você não resolver definitivamente essa crise de ansiedade, vai ser difícil conseguir encontrar um outro emprego. Vai ser difícil sair dessa situação.
entende? E você nem precisa ter todo o dinheiro e limite no seu cartão. Você pode parcelar e o limite é o valor da parcela. Esse é aquele momento de você pedir ajuda e apoio das pessoas que você ama. Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Pedir ajuda é o primeiro ato de coragem para você ter a sua própria independência emocional e conquistar tudo que a ansiedade te roubou. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar pensando: acho que isso não é para mim, acho que para mim não funciona. Não vou nem tentar. Pessoas ansiosas costumam ter uma autoestima muito baixa, porque a ansiedade está dizendo que você não é capaz, que você não merece ser cuidada, que isso é para os outros, mas não para você. Mas isso é a sua ansiedade te dizendo. Isso não é você. Você não é a sua ansiedade. E você merece sim superar essa voz que sempre te põe para baixo e ter uma vida mais leve, realizar seus sonhos. Você merece isso. E ninguém vai fazer isso por você. É algo que só você pode. Você poderia até ganhar de presente esse programa terapêutico da sua mãe, do seu namorado, mas é você que tem que dar esse passo. Tem coisas na vida que só depende da gente. E querer mudar só depende de você. Você merece superar a sua ansiedade e conquistar uma vida mais leve. Recuperar a sua autoestima, voltar a ser aquela mulher feliz e sorridente que você era antes. Porque você não é a sua ansiedade. E se matriculando no programa terapêutico, esse vai ser seu primeiro passo de vitória. Conseguir fazer algo por você, em vez do outro. Você que sempre cuida do outro e nunca cuida de você. Se dê esse voto de amor e carinho. E se você é daquelas pessoas que tem vergonha de falar sobre seus sentimentos, então o programa terapêutico é perfeito para você. Eu recebo muitas mensagens no direct: Lu, queria tanto fazer terapia, mas eu tenho vergonha de me abrir, de falar. No programa terapêutico você não vai precisar se expor, você não vai precisar falar, a não ser que você queira, claro, compartilhar sua experiência, mas em geral é você com você mesma. E ainda mais se você tiver gente na sua casa que não te apoia, você não precisa contar para ninguém que você está num programa terapêutico para superar as dores da alma. O programa é online. Você pode fazer no celular em qualquer lugar e hora que você quiser. É discreto. Ninguém precisa saber que você está se cuidando. Porque eu sei que em alguns casos, em famílias mais desestruturadas, pode ser muito difícil falar: olha, preciso de tratamento. Você não precisa falar para ninguém. Você vai ter todo o sigilo de um tratamento único, personalizado para você e online. E então, quanto custa a sua paz e a sua saúde emocional? Se você não tem tempo nem dinheiro, o programa terapêutico é para você. Ainda está na dúvida? Não foi bom o suficiente? Então tá bom. Então vou te dar 2 garantias. Para tirar todo o peso dos seus ombros, se em 15 dias que você se matricular, você entrar lá e não gostar muito, achar que não é para você, não se preocupe. É só me mandar um e-mail e eu vou te devolver todo o seu dinheiro. Eu estou dobrando o prazo de defesa do consumidor. Você não precisa esperar concluir as 10 semanas de programa terapêutico para pedir seu dinheiro de volta. Os primeiros 15 dias não gostou? Nem precisa esperar. Já vai lá, solicita o reembolso, tudo certo. E se em 90 dias, assistindo todos os conteúdos, fazendo os exercícios, investindo o mínimo de tempo nas atividades e reflexões que você aprendeu no programa terapêutico, se ainda assim em 90 dias você não sentir que tenha tido um resultado satisfatório, que você não tenha sentido que você diminuiu suas crises de ansiedade, tá tudo bem. É só me mandar um e-mail e eu pessoalmente vou entrar em contato contigo. Vamos traçar um novo plano de ação para que você consiga superar sua ansiedade e conquistar uma vida mais leve. E se nos próximos 90 dias, seguindo todo o planejamento do nosso plano de ação, você ainda assim sentir que não conseguiu superar suas crises de ansiedade, ok, eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda te dou mais R$100 só pelo incômodo. E aí, o que você tem a perder? E se você acha que eu tô forçando a barra, eu tô forçando a barra mesmo.
E eu faço isso porque eu acredito na metodologia que mudou a minha vida, vem mudando a vida de vários dos meus pacientes na clínica e hoje é um programa terapêutico online. E aí, o que você tem a perder? Você vai ganhar todos esses bônus. Vai ter a garantia de 15 dias, vai ter uma garantia de 90 dias conseguir ter o resultado. E se você não conseguir, eu te devolvo o seu dinheiro, mais R$100. Gente, na melhor das hipóteses, você supera a sua crise de ansiedade. E na pior das hipóteses, você ganhou R$100. O risco é todo meu. O que você tem a perder? Eu liberei agora o link aqui no chat e também lá no grupo de WhatsApp para você acessar nesse link e aí você vai ser enviado lá para a página da Hotmart para poder fazer a sua inscrição e assim que for confirmado o seu pagamento você vai receber um e-mail com seu login e a senha. Lá você já vai ter a primeira aula de boas-vindas para você assistir. Agora você tem 3 escolhas. Ou você ignora tudo isso que eu falei e continua vivendo a vida exatamente do jeito que ela tá, sendo refém das suas emoções, ficando preso em casa com medo de sair e passar mal, desgastando as relações com as pessoas que você ama, vivendo uma vida meio zumbi, cansado demais para fazer as coisas, tendo crises cada vez mais intensas a ponto de achar que está perdendo o controle do corpo e tendo uma parada cardíaca, sendo refém das crises de ansiedade. Só que depois de hoje, você nunca mais vai poder dizer que não sabe o que fazer para superar sua crise de ansiedade. E você vai ter que conviver com o fato de que você escolheu não agarrar essa oportunidade que eu estou te mostrando. Você vai se responsabilizar por querer continuar sendo vítima da sua ansiedade. A segunda escolha, você pode buscar sozinho e de forma gratuita todas essas informações que eu trouxe aqui para você. Inclusive, nem precisa procurar muito. Aqui no canal do YouTube você vai encontrar vários e vários vídeos sobre ansiedade, técnicas, dicas. Você pode maratonar aqui durante horas. Mas eu espero que você tenha entendido que consumir informação e viver a experiência de entrar em contato com seus traumas, aprender a se acolher, colocar limite no outro e viver uma vida mais significativa, isso é algo que você não tem lendo livros ou assistindo vídeos. São experiências que precisam ser vividas. Mas claro, você pode fazer isso sozinho. Vai ser um caminho bem mais longo. Pode não custar no seu bolso, mas vai te custar tempo de vida e de saúde emocional. Mas é uma escolha. Ou você pode embarcar nessa comigo e se matricular no programa Superando as Dores da Alma, onde eu vou te guiar no passo a passo para você aprender a superar suas crises de ansiedade e conquistar uma vida muito mais leve, sem remédio. A escolha está nas suas mãos. As inscrições abrem hoje, assim que terminar essa live, e vai ficar aberto até o dia 6 de setembro. Ai, Lu, isso é conversa de marketing. Não é, gente. Eu tenho um cronograma certinho que eu preciso seguir. Lembra? São 10 semanas. E digo mais, a primeira semana da primeira turma já começa agora segunda-feira. Não deixe para o último dia. Já vai ser literalmente tarde porque já vai ter começado. Claro que você vai poder assistir as aulas gravadas depois, mas já começa agora na segunda. Então não perca tempo. Se matricule hoje. Sabe, existe um momento da vida onde ou você desperta e muda, ou você não muda nunca mais. E esse momento é agora. As decisões mais difíceis são aquelas que dão um friozinho da barriga, não é mesmo? E se você ficou comigo esse evento todo, até aqui, eu acho que você já sabe a escolha que você tem que tomar. Então bora! Clica aqui no link no chat ou no WhatsApp e se inscreva no programa terapêutico Superando as Dores da Alma e vamos juntos aprender a superar essas crises de ansiedade e conquistar uma vida muito mais leve sem precisar de remédio. Abraços terapêuticos. Até lá!